e eu amo ser professora. Então, assim, a minha vida inteira tive muita gratidão pela minha profissão, e aí eu lembro que não foi o ser professor que me tornou catequista, foi o ser catequista que me tornou professora. Ai de mim, se não evangelizar. Ai de mim, se omitir o meu dever. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Com certeza bem. Como eu sempre digo, quem caminha, né, segurado nas mãos de Deus, caminha bem. E ainda mais se nós temos a proteção de Maria, nossa mãe. Então sejam bem-vindos a mais um encontro de espiritualidade missionária. E nós estamos no mês vocacional e neste mês nós estamos então conversando com as diferentes vocações. Nós já falamos sobre a vocação e a espiritualidade na vida do sacerdote, na vida da família e hoje na vida religiosa. E hoje então nós estamos conversando com uma catequista que tem uma vocação, né, de catequista, mas também que tem um engajamento pastoral na sua comunidade. Então nós vamos conversar um pouco com ela, ela vai nos contar um pouquinho da sua trajetória, de como nasceu a vocação de catequista, de como ela foi crescendo nessa vida de catequista, enfim, aquilo que ela quiser compartilhar e que será para nós, assim, um testemunho de vida que nos ajuda na nossa própria caminhada. Seja bem-vinda, Zaira. É um prazer falar com você. Obrigada por ter aceitado esse convite. O prazer é todo meu, uma alegria estar aqui, poder partilhar um pouco dessa minha caminhada enquanto catequista, né? Eu comecei a ser catequista, eu tinha apenas 16 anos de idade, logo que eu fui crismada. Eu não fui crismada enquanto criança, né? Eu já fui crismada com 15 anos, e logo em seguida eu comecei a ser catequista. A minha irmã era catequista na comunidade, ela sempre foi catequista, mas ela se casou e mudou de cidade, e aí então eu assumi a catequese no lugar dela, lá na comunidade Santa Luzia, na Estrada Boiadeira, onde a gente viveu, assim, bastante tempo da nossa vida. E eu tinha, assim, uma grande afeição pelas crianças, eu conseguia ter um dinamismo com eles, eu conseguia fazer com eles muitas coisas diferentes, né, para aquela época, assim, onde eu brincava com eles, eu fazia teatro, eu cantava, eu rezava com eles, eu incentivava a fazer leitura, né? E nesta época, essa comunidade pertencia, como ainda pertence hoje, à paróquia São Francisco de Assis, daqui de Umuarama. E essa é uma comunidade que sempre investiu muito na formação dos catequistas. Até hoje, né, tem uma caminhada muito linda de catequese, e eles investiram muito nessa formação. Então, eu lembro, assim, das formações de catequista, e eu lembro que a gente não conseguia nem procurar os textos na Bíblia. A gente tinha dificuldade até para procurar o texto na Bíblia, porque eu nasci no ano de 68, né, e o Concílio Vaticano II é muito próximo ali, né, então a gente não tinha ainda essa facilidade de procurar os textos na Bíblia. E eu lembro da formação, da gente aprendendo a pesquisar na Bíblia, capítulo, versículo. Então, essa comunidade que se preocupava com essa formação do catequista, que ajudou a gente a crescer muito, muito. Foi uma caminhada muito linda, assim, muito gratificante, de muito aprendizado, né? Porque ler a Bíblia naquela época ainda era algo não tão corriqueiro nas nossas famílias, nas nossas casas. Mas no ser catequista, eu fui aprendendo e fui estudando a Bíblia e fui buscando, né, a entender cada vez mais naquelas formações que eles ofereciam para nós.
Então, hoje, eu vejo quão é importante, né, a gente fazer essa caminhada de ir lá, catequizar as crianças e as famílias, mas também esse estudo, esse buscar saber cada dia mais, né, para poder fazer essa catequese. Eu não tinha, eu tinha muito pouco estudo nessa época, eu tinha só a quinta série, hoje seria do ensino fundamental 2, né? E a comunidade me enxergou assim como uma pessoa bastante dinâmica, né? Bastante de um relacionamento bacana com as crianças, e eles me convidaram para a formação, porque não tinha outra pessoa. Então, eu digo que a minha vocação de catequista, além de fazer com que eu aprendesse mais, para ensinar mais para eles, também me possibilitou ser professor, né? Ser professora, que é, assim, uma profissão que eu amo, né? Já me aposentei, mas ainda continuo atuando, porque é uma das minhas grandes paixões, né? O ser professor. Então, assim, a catequese também me possibilitou esse trabalho em educação, que também foi muito gratificante. E aí, a vida toda, eu fui catequista, mudei de várias comunidades, vim morar depois numa comunidade mais próxima aqui da nossa paróquia, e sempre fui catequista, sempre atuei na catequese. Hoje eu atuo aqui na paróquia Santa Clara de Assis, que era uma capela que se desmembrou da São Francisco de Assis. Tenho uma catequese de adultos, né? Hoje eu sou catequista de adultos, tão desafiador quanto ser catequista de criança, e coordeno a catequese aqui da paróquia, né? Nós temos 350 catequizandos e uma média de 45 catequistas. Então, eu falo que essa caminhada foi me preparando para que eu pudesse, hoje, né, já aposentada, com mais tempo, poder me dedicar a essa vocação de uma forma mais ampla, né? Porque agora eu preciso ver o todo da catequese aqui na minha paróquia, e foi essa caminhada de ser catequista, de fazer essas formações toda que a minha paróquia sempre propiciou, e me possibilitou hoje poder fazer esse trabalho que eu faço hoje com tanta alegria, porque hoje eu tenho mais tempo, mais disponibilidade para poder fazer. Que bom, né? Você me contou que a própria comunidade se indicou como professora, como é que foi isso? Lá naquela época, lá em 1987, a comunidade... essa menina fala bem, né? Ela consegue cantar com as crianças, consegue fazer teatro, vamos mandá-la para fazer o teste para ser professora? Imagina, eu tinha a quinta série, né? E eu fui fazer o teste e passei no teste, estudei bastante para passar nesse teste, não tinha formação de professor, não tinha, né? E eles acharam que o meu jeito de ser catequista poderia ser professora. Então, assim, foi eles que disseram para mim, vai lá, você tem jeito de professora, você se dá bem com as crianças gostam muito de você, e foi ali que eu sempre quis ser professora, né? Mas eles enxergaram essa possibilidade e deu certo, né? Eu trabalhei 32 anos na educação, me aposentei, e ainda hoje eu amo escola, né? Hoje eu faço um trabalho numa PAI, né? Porque eu gosto muito da área da educação. E a comunidade enxergou isso, eles enxergaram, me apoiaram, me ajudaram. Imagina, eu tinha 17 anos, a quinta série, minha primeira turma era de 46 alunos, multisseriado na escolinha da Zona Rural, e eles me ajudaram, e eu dei conta, né? E eu consegui, através da vocação de catequista, me descobrir a vocação de ser professor, porque para mim professor também é vocação, né?
Josaíra, me conta um pouquinho, e conta aqui para os nossos seguidores, um pouquinho a influência da tua família nessa tua vocação, espiritualidade, enfim, nesse teu engajamento eclesial. Então, o nosso avô, né, está enterrado aqui no túmulo, em Umuarama. Meus pais também estão enterrados aqui, e eu tenho um costume de rezar no cemitério. Sou aposentada, agora posso fazer isso, né? Eu aprendi que rezar no cemitério, a gente consegue indulgências parcial ou plenária, né? E eu gosto muito, aprendi a amar e no cemitério rezar, né? Vou rezar o terço, e aí sempre que eu passo pelo túmulo do meu avô, eu faço essa retrospectiva dizendo para ele assim, para ele e para todos os nossos, né, nossos que já estão lá com Deus, que essa foi a melhor herança que eles deixaram para nós, a herança de fé, né? Esse avô que a gente sabe, minha mãe contava que ele pegava a carroça, vinha na cidade, ajudou a construir essa igreja matriz, né? Que ele era carpinteiro, entendia um pouco de carpintaria. Então, depois a nossa avó, que ensinou a rezar o terço, que ensinou o Santo Anjo, que ensinou sobre o inferno, né? Que a gente não podia fazer coisa errada, que ia para o inferno, que era a catequese que tinha na época. Eu falo que ela foi a maior catequista. Se tem uma catequista que está lá no céu coroada, é ela, né, Vó Gasparina. E não desistia, às vezes a gente parava de rezar o Santo Anjo no meio do caminho, e ela insistia e rezava com voz alta para que o anjo da guarda nos acompanhasse. E aí eu sempre agradeço, falo, nossa, a maior herança que eles nos deixaram foi essa fé, né? Essa certeza do céu, essa busca, né, pelo reino. Depois, meu pai, né, meus pais, meu pai e minha mãe também tinha sempre uma participação, levava a gente todo domingo à missa. Meu pai era dirigente de uma comunidade, né, ele não era muito de igreja, mas depois que entrou na família dos Romeiros, os Romeiros encaminhou ele, né, para a igreja, e aí ele tinha uma comunidade, e nessa comunidade ele me colocava para participar, para rezar junto, para fazer leitura. Então, assim, é herança de fé, né? É uma herança de fé que eles nos deixaram. Minha mãe, né, é uma pessoa que sofreu muito durante a vida, porque ela tinha muitos problemas de saúde, muitos, muitos, muitos. Em nenhum momento ela reclamou, ela oferecia todo aquele sofrimento dela na cruz de Cristo para salvação. Então, assim, conseguiu passar pelo sofrimento desta vida sem murmuração, com muita fé, com muita esperança, sem nunca desanimar. Então, tudo isso foi nos dando esta herança de fé, que é o bem mais precioso que nós temos, dessa herança de fé. E aí, tudo isso motivava a gente a estar sempre na comunidade, ajudando, participando, né? Eu não lembro de nenhum domingo na minha vida, do meu pai e minha mãe, não levaram a gente à igreja, da gente ir lá participar da missa, entender a importância. Eu consigo ter imagem do meu pai ajoelhado, rezando, depois da comunhão dos meus pais, eu tenho isso muito, muito claro na minha mente. Então, essa herança de fé que nos capacitou para essa vocação, né? Para aceitar esse chamado. Você me falou também da importância da Rádio Aparecida, né, na sua vida, né, do Padre Vitor, né, que agora é servo de Deus, né? Você poderia falar brevemente disso também? Então, eu gosto muito de estudar história, de compreender a história das coisas, né? Tem um educador, que é Demerval Saviani, né, que é brasileiro, que é da área da educação, e ele fala que a gente precisa compreender muito tudo que nos rodeia. Então, eu gosto muito dessa compreensão, e aí eu gosto muito de analisar a importância da Rádio Aparecida na nossa vida, né? A nossa avó Gasparina, que ligava o radinho dela lá ao meio-dia, onde o Padre Vitor estava sempre fazendo
as orações, fazendo as pregações, né, daquele jeito mais simples, mais humilde, mais profundo. Então, eu falo que foi a primeira evangelização por EAD, né, que nós tivemos, e quão foi gratificante isso. Daí a gente parava em volta daquele radinho para escutar ao meio-dia, depois às 3 horas da tarde, depois às 6 horas, quando os ponteiros apontam para o infinito, a gente parava para rezar de novo, que era às 18 horas, né, que tinha a oração do Ângelo, né? Então, eu falo que essa parte da catequese feita pela Rádio Aparecida foi algo iluminado pelo Espírito Santo. Eu fico imaginando quanto que isso atingiu, né, no Brasil, para levar essa catequese, essa evangelização, quantas pessoas foram catequizadas, né? E Padre Vitor, com certeza, será canonizado. A gente reza por isso e pede para que isso aconteça, porque ele foi realmente, né, um servo de Deus, uma pessoa de muita luz e de muita humildade. Eu lembro dele contando que ele dormia no colchão de palha, que ele não queria colchão de mola, né? Então, uma forma de ver da humildade dele, né? Sempre que vou em Aparecida, gosto de ir lá ver a casa dele, as coisas dele, né? Foi um grande catequista, né? Porque eu digo que catequista é todo mundo que fala de Deus, que evangeliza, é catequista. Catequese significa fazer ecoar a palavra, né? E o sacerdote, ele é por excelência o catequista, né? Então, não é só aquela pessoa que vai lá dar catequese para as crianças que é o catequista, é todo aquele que anuncia o reino, é catequista. E ele foi um grande catequista, né? E ele catequizava a nossa avó, nossa mãe, que nos catequizava, né? Porque elas não tinham encontro de formação, não sabia nem ler a Bíblia, né? Ou não tinha uma Bíblia, assim, não tinha essa facilidade que nós temos hoje, não tinha YouTube, não tinha nada, mas tinha um radinho ligado na Rádio Aparecida. Então, foi, assim, de muita importância, e, né, a gente louva muito a Deus porque o Espírito Santo suscitou, né, esse fazer catequese por meio desse meio de comunicação. Que importante que é aproveitar esses recursos, né? Essa mensagem. Muito bom, feliz de falar com você. Você me falou também que você, além da catequese, né, você acompanha um grupo de espiritualidade, né? Ah, sim, eu aplico aqui na minha comunidade. Eu sou guia da oficina de oração em vida, que é um material organizado pelo Frei Inácio Loranhaga. É Larrañaga. Ele tem um material organizado e ele explica durante esses encontros 15 maneiras diferentes da gente orar, né? Você ora rezando, lendo a Bíblia e fazendo a Lexio Divina, você ora debaixo do pé de árvore só contemplando a natureza, você ora escrevendo uma carta para Deus, que é a que eu mais amo, escrever carta para Deus, escrever carta para Nossa Senhora, chamar ela para tomar um café comigo, eu gosto bastante dessa parte. E isso faz com que a gente vai percebendo, ou então é uma maneira que a nossa avó Gasparina tinha de ficar falando assim, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, também é uma forma de oração, você fica o dia todo repetindo, né, pensando nisso que você está falando, você está dirigindo, você está falando, está lavando roupa, você está falando, então ele tem várias propostas, né, que ele chama de modalidades, onde ele ensina a gente a orar, né, que ele fala que é diferente de rezar, que rezar é essa forma mais memorizada, que é essa oração onde a gente vai contemplando tudo aquilo que a gente está dizendo. E é bem bacana, assim, é bem espiritualizado, e a gente precisa reservar todo dia meia hora para fazer essa prática de oração. Então, é bem bacana. Eu costumo dizer para os catequistas, nas formações que eu faço, que
Aquela samaritana, quando foi no poço buscar água, realmente ela não tinha água, né? Ela não tinha nenhuma água, né? E ela saiu de lá com a água viva. Então, que a gente precisa ir nesse poço buscar essa água viva. E o nosso poço hoje é o sacrário, né? Para mim, do sacrário é o lugar onde sai a água viva. Então, a gente precisa ter essa espiritualidade de ir ao sacrário, precisamos buscar essa água viva na palavra de Deus, onde ele fala, né, com a gente todos os dias, todos os momentos, na reza do terço, na pregação que tem no YouTube, enfim, a gente não pode, enquanto catequista, desistir nunca, né? E Frei Inácio diz assim, numa história que ele conta, que nós temos um buraco dentro do nosso coração, que Deus, quando fez a gente, fez faltando assim, ficou oco, né? E esse lugar ele fez assim porque ele ama muito, muito, ele ama muito a gente, e ele quer que a gente fique pertinho dele. E esse buraco só vai ser preenchido com Deus, só com o amor dele, só o coração dele encaixa direitinho nesse buraco que tem no coração. Claro que é uma metáfora que ele está usando, né, para explicar algumas coisas. E aí, se a gente não preencher esse buraco com o coração de Deus, a gente vai tentar procurar na bebida, na comida, na festa, sei lá onde que for, e não vamos conseguir preencher. Então, essa espiritualidade, esse buscar, né, essa água viva, esse Jesus no sacrário, né, essa trindade que a gente busca todo dia, vai preencher esse buraco que existe. Se a gente não conseguir preencher esse buraco, segundo ele, a gente vai sempre viver em solidão. Então, a espiritualidade nos ajuda a ficar pertinho de Deus. E quando a gente descobre isso, a gente quer ficar cada vez mais pertinho de Deus. E aí eu penso que nós, catequistas, nós que testemunhamos a ressurreição, nós precisamos estar sempre abastecidos dessa água viva, dessa espiritualidade, para poder transbordar, porque senão a gente vai dar uma catequese muito teórica, muito técnica, né? Então, precisa se abastecer todos os dias. E é isso que convence as pessoas, né? Porque as palavras podem ser muito bonitas, mas se não tiver essa água, né? Esse testemunho, essa coisa que a gente vivencia, a gente não pode passar, não tem como, né? Convencer a outros disso, porque é uma vivência, né? Um encontro, não é uma teoria. Jesus não é uma teoria, né? Jesus não é uma teoria, ele é esse amor que preenche o nosso coração e que sara toda a solidão, que sara tudo, que faz a gente, eu digo que o maior testemunho de fé, principalmente na nossa família, que às vezes, né, a gente analisa, é o momento do velório. Eu falo que você precisa testemunhar num velório que Jesus ressuscitou, porque se você vai num velório e você acha que aquilo ali foi o fim, então, como disse o netinho da minha irmã, mas por que você está chorando? O vô não foi para o céu, então por que vocês estão chorando? Quer dizer, vocês dizem que o céu é tão bom, e a hora que morre vocês ficam chorando, né? Aí a gente explicava que era a saudade que a gente ia sentir, mas que ele tinha ido para o céu. Então, esse testemunho de vida, de fé, que a gente precisa buscar todo dia, porque nós somos tão imperfeitos, tão insignificantes. Por exemplo, quando foi oferecida a coordenação da paróquia para mim, eu falei, gente, mas tão pecadora, tão insignificante. Daí o sacerdote disse, Zaira, lembra que Jesus chamou Judas também? Ele chamou Pedro, lembra, Zaira? Ele rezou não sei quantos dias lá no monte e depois chamou Judas. Então, vamos lá, vamos. Então, assim, a gente é tão insignificante, tão pecador, tão pequeno, mas a gente pode, sim, falar desse amor de Deus, testemunhar e não, assim, a missão de catequista, ela não é uma missão tão fácil, a gente não vai dizer, olha, você vai lá que vai ser fácil. Nada nesta vida é fácil, né?
mas ela é gratificante, ela é muito gratificante, ela é pregar para as pessoas a certeza do céu, essa caminhada rumo ao céu, né? Então, porque antes, há tempos atrás, os pais dos nossos catequizandos eram catequizados. Hoje não são, nós precisamos catequizar também os pais. Então, é um desafio muito grande. E eu falo que quanto maior o desafio, maior tem que ser a oração, né? Realmente, a gente precisa trabalhar com os pais, né? E a criança que consegue fazer isso, ela realmente, né, atinge o seu objetivo, né? Mas olha, muito obrigada, foi uma alegria. Eu não falei lá no começo, né? Mas ela, a Zaira, Zaira ou Zaira? Então ela é minha prima, eu não falei lá no começo, né? Faz parte da minha família também, e realmente a gente tem uma herança de família muito linda, né? Essa experiência que você falou do velório, realmente é um testemunho da nossa família, né? De conseguir viver o velório, os velórios, né? Assim, com tanta fé, com tanta fortaleza. E essa força que dá pra gente seguir andando, né? Porque é muito difícil perder alguém da família, né? Sobretudo pai e mãe. Mas se eles acreditaram, se nós acreditamos que eles estão caminhando e caminharam e já estão lá no céu, e na morte do meu pai você fez aquela contemplação linda, né? Onde você imaginou todo mundo lá fazendo aquela recepção, né? Então, assim, é uma experiência maravilhosa a gente ter a fé. Então, eu quero agradecer, né, a participação da Zaira e agradecer a todos vocês que nos acompanham. Quero pedir que vocês possam compartilhar esse vídeo, né? Ajudar a crescer o canal e ser também evangelizadores. Santo Antônio Maria Claret dizia que nós temos que evangelizar por todos os meios possíveis. Hoje, assim como no passado foi o rádio, né? Assim como muito antes eram os vitrais da igreja, hoje nós temos tantas possibilidades de fazer o bem ou de fazer o mal através das redes sociais. Então vamos aproveitar, vamos ser missionários, também compartilhando, também comentando, também indicando, né, o canal para outras pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa e que cada um possa descobrir a sua vocação na igreja, porque saber qual é a nossa vocação e viver a vocação é um caminho de felicidade. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém.